que a gente tinha camadas se formando, ou uma intenção na humanidade de a gente ter ambientes de experimentação. Eu não sei quem já jogou RPG, os role player games, na época do Second Life a gente falava muito de RPG, porque você imagina os mundos virtuais paralelos. Então, a gente começa lá atrás, em 1978, vai passando até várias das coisas aqui vocês viram. Eu acabei de falar do 1992, o Snow Crash, mas Matrix é uma explosão no cérebro, porque é justamente essa fusão entre esses dois cenários que a gente tem, esses dois mundos de experiência que a gente pode ir. E aí vem vindo até recentemente, 2021, quando lança a Meta, e aí coloca o termo de novo na mídia, né? Então, se a gente for explicar o que é metaverso, é justamente a fusão dos mundos on e off. É justamente a fusão de todas as camadas de experiência, que nem Matrix. Quem assistiu, que eu acredito todos vocês, senão eu não gosto de você, certo? Você tem que ter assistido. Então, quem assistiu, viu que ele vivia num mundo digital, que ele achava que era aquilo, né? E aí, quando ele acorda, ou ele percebe que ele tinha o mundo físico, ele começa a viver os dois, certo ou errado? Você começa a fazer uma transição, uma experimentação, uma fruição entre um e outro. Então, se a gente for pensar o que é o metaverso, é um mundo híbrido, que a gente agora tem. O futuro não é digital, o futuro é híbrido. O futuro é híbrido, de on e off. Qual é o grande desafio que a gente tem aqui, quando a gente fala de metaverso ou de qualquer outra coisa? É a gente trazer o máximo do on com o máximo do off. Os seus públicos aprenderam a utilizar o digital na veia, não é isso? Então ninguém mais quer uma experiência meia boca de digital. Só que quando eles vêm agora no presencial para conversar com vocês ou para fazer qualquer tipo de coisa, eles querem o máximo dessa experiência também, não é isso? E trazem o digital junto, não é isso? Ou seja, é desafiador. Tanto que o pessoal de RH tá maluco, né? Tá dificílimo. Como é que você equaciona isso? A complexidade é gigante. A gente tem pessoas que têm vontades diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, lugares que têm infraestrutura diferente para poder permitir o trabalho híbrido ou não, tipos de negócio que permitem ou não trabalhar híbrido mais ou menos. Ou seja, é complicado você orquestrar as equipes. Aumentou a complexidade do mundo, tá? Então, o modelo híbrido, ele traz, quando a gente fala de metaverso, a gente amplia as possibilidades, e toda vez que você amplia possibilidades, conexões, você aumenta a complexidade. E aí a gente precisa ser mais sofisticado para achar soluções nesse cenário. Eu gosto muito desse texto, eu não sei se vocês devem ter, eu sou fã do Clayton Cledir, o Cledir é meu amigo, e ele mandou outro dia, ele viu eu falando de metaverso. Isso aqui é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, falando da mágica do rádio. E aí ele fala o seguinte, isso aqui é muito o que a gente está falando aqui da experiência misturada, que é ela mais intensa. Que ele fala o seguinte, você vai no estádio, as pessoas ouviam o jogo de futebol pelo rádio. É dinâmico, não é? Quem já ouviu um jogo de futebol pelo rádio aqui? É super animado, né? Aquela coisa super acelerada. Aí ele fala que quando ele era pequeno, ele foi pela primeira vez no estádio, ele achou aquilo um horror, monótono, não acontece nada. Eu passei por essa experiência, tá? Não sei quantos de vocês falam assim, mas é isso aqui, não tem aquela coisa que você adora. Aí ele falou que não tinha rádio portátil, tá? Só para a hashtag fica a dica, a rádio era um negócio gigante que ficava na sua casa, tá? Então, ele falou que só quando veio o rádio portátil, que aí todo mundo, quem já viu no estádio, o pessoal leva o radinho, agora é celular, né? Mas põe o radinho aqui, que ele sentiu o que era uma experiência completa. Porque ele juntou todo o dinamismo da pessoa que está narrando com aquilo que ele estava vendo. É isso que a gente está falando. Dá para sentir como quando você sabe fazer essa composição, não é que você simplesmente pega o melhor de um e de outro e fica só a soma. É aquilo que a gente fala da sinergia. Você passa para um outro patamar de experiência, ok? Então por isso que eu adoro esse texto dele. Então, o metaverso foi se configurando como várias camadas de experiência em várias direções, várias dimensões. Primeiro, o que a gente começou a usar? E-mail. Alguém aqui ainda lembra da emoção de receber o primeiro e-mail? Alguém lembra? Gente, ó, eu sou super empolgada, né? Não sei se vocês sentem isso pela minha voz. E aí eu lembro quando eu fazia dá pra sentir, né? Então, eu lembro quando eu faço às vezes ainda uma coisinha de programação para testar alguma linguagem, alguma coisa assim. E aí eu faço meu primeiro Hello World, eu danço na frente do computador, tá? Eu falo, yes, eu consegui. Então eu lembro do primeiro e-mail, né, que eu mandei, que eu recebi, eu ficava esperando. Depois a gente começa a ter mais mensagens, plataformas de mensagens,
Depois os sites, aí a gente passa para 2D, né? Então e-mail é 1D, site, depois a gente começa a ter animações, imagens, vídeos, e-commerce, olha aí, vai aumentando, né? Redes sociais, camadas de experiência. E aí a gente começa a ter os ambientes 3D, que são espaços interativos que a gente já tem, que nem eu mostrei aqui, já há 20 anos pelo menos, né? Então essas dimensões do metaverso coexistem. Elas estão aí, vocês não fazem todas elas? E vão continuar fazendo. Então quando alguém vem pra mim e fala assim, então como é que eu entro no metaverso? Você já tá, fofo, faz tempo. Como é que eu faço uma estratégia de metaverso? Pensa no seu público. Marketing é marketing, eu falo isso já há pelo menos há 10 anos, né? Não existe marketing digital, existe marketing e ponto. Pensa no público. E aí você vai usar o quê? As tecnologias que ampliam a experiência dele, vai fazer estratégia assim. Ele vai entrar? Se ele está entrando, você vai entrar também. Se ele vai entrar daqui para frente, você viu os sinais, você vai fazer experimentação. Ele já está lá, se seu público é geração Z, certeza que ele já está fazendo, está super letrado, sabe como fazer lá, e você tem que estar lá com ele também. Então, de novo, é fazendo de acordo com a ampliação das camadas, com o objetivo de negócio, entendendo o metaverso como essa fusão de possibilidades, né, que a gente vai ter cada vez mais. Então começa pelos seus públicos e aí você vai ampliando todas as camadas de experiência. Então o metaverso não é revolução, ele é evolução e vai continuar evoluindo conforme a gente vai trazendo mais tecnologia para ampliar as camadas de experiência. Então alguns alertas aqui. Não existem múltiplos metaversos. É um só, é o universo, ok? A gente não está aqui no nosso universo, a sua casa, a sua empresa, os vários países, o planeta Terra. Ou seja, é um universo, é um metaverso. E aí cada um pode ter o seu espacinho ali, tranquilo, né? E a gente vai ampliando com essa fusão de on e off. Metaverso não é só realidade virtual, realidade aumentada. Não é. É muito mais do que isso, é a fusão das camadas de experiência, sejam elas quais forem. Às vezes as pessoas perguntam também, quanto que custa para entrar no metaverso? Gente, quanto que custa a gente viver no universo? Depende. Tem lugar que você vai de graça, tem lugar que você paga uma fortuna para entrar. Mesma coisa, tá? Lembre, é a ampliação. Metaverso é diferente de mundo virtual 3D, não é só mundo virtual 3D. Os mundos virtuais 3D ampliam as nossas experiências de uma maneira incrível, mas não é só isso. Se a gente for olhar, quem aqui já viu um site? Vamos voltar um passinho atrás. Quem aqui já viu um site? Na época a gente começou a poder fazer animação, começou a aumentar a velocidade da internet, que o pessoal foi lá e fez toda uma experiência de vídeo interativa que ficou uma droga. Ninguém queria aquilo. Quem já fez isso? Que era muito mais fácil. Vocês já pensaram por que o Google, desde ever, a tela dele é um box e você clica ali e entra? Você quer algo mais do que isso? Não, você não quer nada na sua frente, você quer rapidinho ir para onde você tem que ir. Então, de novo, tem momento certo para cada tipo de tecnologia, tem momento certo para cada tipo de experiência. A gente não quer sempre o mesmo tipo de experiência. Então, de novo, metaverso não é só mundo virtual 3D, é a ampliação do que a gente tem aqui. Não é só game. Se você for falar com a garotada, eles vão achar que é só game. Não é só game. Aliás, nesses ambientes virtuais 3D, você tem realmente uma réplica das funcionalidades do mundo. Tem game, tem show, tem escritório, tem encontro, tem tudo, tem namoro, né? Aliás, na época do Second Life tinha um casal que eles só ficavam o dia inteiro no Second Life. E eles não tinham mais relações sexuais no mundo físico, só no Second Life, ok? E eles só saíam de lá para comer alguma coisa, voltava para lá de novo, ok? Tem vários graus de gradação, humildade, hein, fofos? Ninguém julgando ninguém, hein? Quem julga não tem tempo para amar. Deixa cada um fazer o que quer fazer e tá tudo certo, né? Deixa eu fazer o que eu quero e vocês fazem o que vocês querem, ok? Então, metaverso também é diferente de Web3. Web3 tem muito mais a ver com a infraestrutura que a gente tem no planeta. A gente não tem uma infraestrutura aqui de estradas, de cidades, de telecomunicações, etc. Isso não tem mudado ao longo do tempo. A gente tinha telégrafo até, 150 anos atrás. Agora a gente tem outras coisas. Então o Web3 tem muito mais a ver com essa evolução da infraestrutura e é fundamental o desenvolvimento do Web3 para que o metaverso se expanda para os vários mundos 3D. Porque se você não tiver uma estrutura com interoperabilidade,
A experiência é péssima. Ó, vocês viram, né, meu avatarzinho no Meta? Eu não sei quem está no Discord, Upland, Second Life, etc. Você tem que ficar fazendo os avatares em todos eles. Às vezes, você tem alguns NFTs que você pode transferir, poucos ainda a gente não consegue transferir, você tem que comprar, só que os NFTs ainda são escassos, então não tem cabelinho igual o meu, né? Agora quem viu o lançamento da Meta, a gente vai se escanear. Maravilhoso, né? Você se escaneia. Mais ou menos, porque também, às vezes a gente não quer ser no mundo virtual 3D aquilo que a gente é aqui, né? Você também tem as outras versões de você mesmo. Mas ainda assim, para a experiência ser legal, eu tenho que ter opção de ir de um ambiente com outro com os meus assets, que nem eu faço aqui. Eu vou viajar para a praia, eu levo as minhas coisas, meu biquíni, a minha mala, as coisas que eu quero, meu computador. Eu não chego lá e tenho que comprar tudo de novo. Aí eu vou para a montanha, chego lá e tenho que comprar tudo de novo. Não, tem que ter a interoperabilidade. Então, nesse sentido, a infraestrutura é fundamental. A gente precisa de blockchain para fazer as transações, interoperabilidade. A gente precisa de cripto para conseguir migrar de um para o outro com uma mesma, né, base e para a gente poder fazer compra e transferir as carteiras de cripto. Elas não só têm as moedas, né, mas elas têm também todos os seus assets, todos os seus bens que você pode usar num e no outro, né? Então, se a gente for ver essa evolução da Web3, que é fundamental para a gente poder utilizar o potencial máximo do metaverso, a gente veio da Web 1, que tinha um tipo de funcionalidade, depois a gente veio para a Web 2, que ainda é muito do que a gente tem usado. Isso aqui não é um ou outro, veja que são camadas que vão acrescentando, e aí a gente tem o Web 3, que começa a ter funcionalidades disponíveis em função da tecnologia que a gente tem agora. A web sempre foi uma promessa de ser descentralizado. A gente gosta muito disso, né? Dar poder para as pontas. A gente cresce, inclusive, em ambientes que são complexos, por meio da colaboração, por meio da descentralização, e as soluções emergem. Mas precisa de tecnologia para isso. Sem tecnologia não dá para fazer, né? Então a gente está tendo uma evolução tecnológica nesse sentido. Então, se a gente for comparar Web 2 com Web 3, ó, Second Life, Roblox, Fortnite, eles têm estrutura de Web 2, ou seja, os assets estão lá dentro, o dinheiro é lá dentro, eles controlam as transações, a plataforma ganha, né, com aquilo, a gente ganha uma porcentagem menor. Quando a gente pensa na Web 3, a gente passa o poder para o usuário, então ele consegue transferir uma coisa de um lugar para o outro, você tem a funcionalidade não só disso, né, mas você pode fazer transação, você tem poder sobre a transação. Nós vamos falar de NFT daqui a pouquinho, e aí eu vou mostrar como pode ser muito interessante. Alguém que já fez teste de DNA? Genético? Alguém fez já? Alguns, né? Então, quando você fez, você deu autorização para eles usarem em pesquisa, ou não, mas normalmente a gente dá. E o que acontece quando eles não dão, eles vendem, tá? Para várias outras empresas poderem fazer pesquisa. Você nem sabe que eles venderam, tá? E você não ganhou mais nada com isso e o DNA é seu. Imagina que a gente pudesse, a gente já pode, em breve, registrar o nosso DNA, os nossos dados, em NFT. Qual é a vantagem disso? Se a empresa doar para pesquisa, você fica sabendo. Se a empresa vender, você ganha uma porcentagem. Ué, o DNA não é seu? O DNA não é meu? E mais importante até de ganhar a porcentagem, gente, quem é que está estudando meu DNA? Sei lá, o que estão fazendo, aonde, né? Então, é isso que a gente está falando do poder descentralizado e o poder do usuário que a Web3 traz. Então, é fusão do on e do off. O que é metaverso? Fusão do on e do off. É você conseguir o máximo de experiência por meio dessa fusão. Então, é a próxima geração da internet. Ela é smart, ela depende de inteligência artificial. Como é que você sabe que uma pessoa entrou no seu ambiente, as características dela, ela está indo para outro para você oferecer melhor experiência? Você precisa de machine learning, você precisa de sistemas inteligentes. É lógico que nessa evolução, quanto mais a gente tiver de VR e realidade virtual e aumentada, a gente consegue, a realidade aumentada, inclusive, ela já mistura, né? Ela é realidade mista. Ela mistura as experiências, conexão cada vez maior, você tem que fazer todos os dispositivos conversarem, dados serem capturados dos ambientes para que a experiência seja inteligente, criando ambientes imersivos e integrados entre o on e o off. Então precisa de tecnologia para isso acontecer, tá? Então é a era do E. On e off, não é a era do ou.
O Gartner falava isso no último evento que eles fizeram em 2019, eu dou palestra do Gartner também, aliás, adoro. Eles fazem insights incríveis, pesquisas incríveis de como que a tecnologia